Então, pessoal, eu continuo aqui na clínica fazendo vídeos para vocês, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre São Paulo apóstolo e o sentido da vida, para a gente poder compreender um pouco melhor sobre como funciona a dinâmica psíquica na nossa vida, ou seja, a psicodinâmica, que rege o nosso inconsciente e que rege a nossa própria vida, né? A gente sabe que São Paulo Apóstolo é, de início era um perseguidor dos cristãos, né? E que na cidade de Damasco, quando ele estava com o cavalo perseguindo os cristãos, ele teve uma iluminação, ele viu uma luz vindo do céu, uma voz. Até então ele se chamava Saulo, né? E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? O Saulo então perseguia a igreja. E ele cai do cavalo e fica cego por um tempo, até que ele volte novamente a enxergar. E aí o nome dele muda de Saulo para Paulo. Por quê? Porque ocorre a morte do ego perante o self. Sentir o self é a morte do ego. E Paulo, psicologicamente, passa por um processo de conversão. Aquilo que o Jung chama de enantiodromia, a partir de fragmentos do filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso. Embora eu nunca tenha localizado nesses fragmentos o termo enantiodromia, assim como, por exemplo, o Teorema de Tales não está em nenhum escrito do Tales de Mileto e o Teorema de Pitágoras não está em nenhum escrito de Pitágoras, né? Mas é atribuído pela doxografia, ou seja, pelas coletâneas de comentadores a Heráclito de Éfeso, esse termo, que significa correr na direção oposta, né? Correr de um lado ao outro. Muitas vezes, pessoal, na nossa vida, na análise que nós fazemos, nós passamos por esse processo de conversão, ou seja, de retorno ao princípio, né? E o princípio é o arqué, ou seja, o arquétipo, aquilo que rege nossa vida, porque nós somos regidos por forças inconscientes, por forças arquetípicas, né? Aqui está, por exemplo, no Homem e seus símbolos do Jung, a imagem do São Paulo Apóstolo. Acho que dá para ver o cavalo e ele caindo, né? Como é que a história de São Paulo se relaciona com o sentido da vida? Como é que essa história de São Paulo expressa o sentido da vida e como o sentido da vida se expressa na clínica? Bom, o Jung vai dizer que, por antinomia, por paradoxo, a vida é sentido e não sentido. A vida é as duas coisas. Se eu disser a você a vida tem sentido, isso é verdade. A vida tem sentido. E se eu disser a você a vida não tem sentido, também é verdade. Por quê? Porque a vida não tem sentido. Então, para que a vida tenha sentido, é necessário que ela não tenha sentido. E para que a vida não tenha sentido, é necessário que ela tenha sentido. É uma luta do sentido contra o não sentido, contra o vazio existencial também, como se fala, que define a nossa vida, que define a nossa existência. Tá? E o Jung fala, a gente espera que o sentido prevaleça. E como é que o sentido pode prevalecer? Bom, pessoal, o sentido da nossa vida prevalece quando a nossa vida se torna expressão de um mito. Né? E aí a vida de Paulo fez sentido por quê? Porque se tornou expressão de um mito cristão, de um arquétipo cristão. E quando eu falo mito, eu não estou me referindo a mito no sentido de ilusão, fantasia, aquilo que não existe. Muito pelo contrário, o mito possui a verdade da psicologia. O mito é psicologicamente existente, tanto existente que nos afeta, tanto existente que transforma a nossa vida, tanto existente que a nossa própria existência é a expressão desse próprio mito, do próprio mito. Seja o mito que for, o mito abraâmico, o mito corânico, o mito hindu. Eu tenho um paciente que a vida dele é uma expressão de um mito hindu. E isso foi revelado no sonho. E a vida dele transformou-se ao entrar em contato com essa representação coletiva de um mito hindu
que apareceu num sonho dele. Tá? Ah, quando eu falo mito, eu falo algo que aconteceu de verdade, algo que aconteceu realmente. Eu me lembro daquela conversa que o Jung teve com a Marilo Ivonfran. A Marilo Ivonfran, nessa época, tinha 18 anos, estava conhecendo Jung ainda, e Jung conversando com ela, acabei de atender uma paciente, essa minha paciente, o demônio a sequestrou e a aprisionou na lua, né? E continuou conversando, almoçando junto com Marilyn Von Frank, e Von Frank com 18 anos, Dr. Jung, e isso não aconteceu, essa mulher inventou essa história, quem já viu isso? Essa mulher sonhou com isso. Aí Jung parou, olhou nos olhos da Von Frank e falou, isso realmente aconteceu. Ou seja, o mito, a fantasia criativa, os sonhos é o que há de verdade na nossa psique. Tá? Até porque o verdadeiro é aquilo que me afeta. Se me afeta, se torna verdadeira. Por quê? Porque se traduz em comportamento para mim. Tá? A nossa vida ganha sentido como a vida de Paulo ganhou, quando a gente percebe que ela, a nossa existência, está na expressão de um mito que já pode ter sido contado no passado, mas que agora a tua própria vida vai contar, a tua própria vida vai recontar e vai criar um sentido novo, um significado novo. A mesma função da psique criadora dos sonhos é a mesma função criadora dos mitos. E os mitos são sonhos compartilhados, são sonhos vividos coletivamente. E os sonhos são mitos privados. São mitos que nós sonhamos e nós não apenas sonhamos, nós também somos sonhados pelo sonho. É isso, pessoal. Muito obrigado.